Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, pessoal. Meu nome é Mário Soares e eu sou o seu professor nessa matéria de evangelismo. Estamos aqui na terceira aula e é um imenso prazer, estar compartilhando a palavra, aprendendo juntamente com o Espírito Santo, onde estamos sendo encorajados a desenvolver o nosso ministério, chamado de ministros da reconciliação, de reconciliar o mundo com o Senhor. A mensagem do Evangelho foi confiada a mim e a você, e nessa matéria o Espírito Santo está nos ensinando mais para que a gente se aprofunde nesse assunto, se aprofunde no conhecimento do plano da salvação e assim a mensagem mais importante de todas, a mensagem que o mundo de fato precisa ouvir, ela seja anunciada pelos nossos lábios com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você nunca se imaginou evangelizando, você nunca se imaginou pregando, mas fique sabendo que todos nós fomos chamados. Você nasceu de novo, já existe um chamado sobre a minha e a sua vida. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. E eu espero que nessa matéria nossos corações estejam aqui disponíveis, abertos, para poder ser ensinado, tratado pelo Espírito de Deus, para que a gente saia da zona de conforto e avance para aquilo que Deus nos chamou, ganhar vidas. Esse é o maior presente que existe para o nosso Pai Deus. Deus deseja, anseia pela igreja, anunciando a maior mensagem de todas, que é a mensagem da morte, ressurreição e retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor morreu com um propósito e o mundo precisa saber. Aquilo que Ele fala para a gente dos ouvidos é necessário que a gente anuncie e declare dos telhados, que a gente deixe claro para que o mundo conheça a razão da nossa fé. A razão da nossa fé, que é Cristo, tem poder para perdoar pecados, tem poder para curar enfermos, restaurar aqueles que estão presos, e trazer libertação. Esse é o poder do nosso Deus e esse evangelho foi confiado a mim e a você, não a anjos, mas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu conto com sua atenção para que a gente possa se aprofundar nesse assunto do plano da salvação e assim possamos ser um instrumento na mão do Senhor para poder alcançar vidas. Eu creio que você que nunca evangelizou, você que ainda se acha tímido, você que ainda acha que não consegue pregar, eu creio que nessa matéria o Espírito Santo vai te destravar. O Espírito Santo vai encher a sua boca, você vai ser cheio de ousadia, de intrepidez, e eu sei que quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai confirmar a palavra, e eu sei que você que nunca evangelizou, a partir dessa matéria, com o que você vai aprender aqui com o Espírito Santo, eu sei que você vai ser encorajado para anunciar a salvação. E eu creio de coração, que você que nunca ganhou uma vida, a partir dessa matéria, quando você considerar tudo aquilo que a gente ensinou, eu sei que você vai ver muitas vidas serem alcançadas através de você. É o sonho, antes de tudo, do nosso Pai, do nosso querido Deus, que preparou a gente com esse propósito de anunciar a salvação. Antes da gente dar início à matéria, eu convido você a orar comigo. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça, concorde comigo nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, antes de tudo, pelo chamado que o Senhor nos confiou. Te agradecemos, Senhor, pela responsabilidade. O Senhor não só nos salvou, mas o Senhor também nos chamou, Senhor, para trabalhar contigo, Senhor. Isso é uma honra, isso é um privilégio, Senhor. Que o Senhor nos faça discernir esse chamado, Pai. Que o Senhor nos faça discernir a grandeza, Senhor, do privilégio de trabalhar juntamente contigo. A Tua palavra nos chama de cooperadores do Evangelho, cooperadores de Cristo. Então, Espírito de Deus, isso não vai ser na nossa força, vai ser na Tua. Nos dá sabedoria, nos dá estratégias, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, para que toda fortaleza, Senhor, que nos impede de pregar o Evangelho caia por terra, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra as nossas vidas, querendo calar as nossas bocas, Senhor, que venha cair por terra. Que seja desenvolvido em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e o nosso Senhor ama vidas, Pai. Nos faça compreender o valor de uma vida para Ti, Senhor. E nos encoraja, Senhor, a anunciar a Tua palavra ousadamente, para que o mundo Te conheça através de nós, Senhor. Pois não há nenhum outro nome que tem poder para salvar o homem além do Teu, Jesus. Então nos dá discernimento e sabedoria, Senhor, para anunciar Teu nome às nações,
para anunciar teu nome, Senhor, aonde formos, Senhor. E assim o Senhor ser engrandecido através da mensagem mais poderosa que existe. O Senhor morreu, ressuscitou e está vivo, e aquele que crê e confessar o seu nome será salvo. Obrigado, Jesus, por essa responsabilidade. Nos ensina essa matéria. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você concorde comigo nessa oração e, juntamente com sua apostila, vamos estar aqui aprendendo mais de Deus. Então, na sua apostila, a gente vai começar de onde paramos na última aula, e o título é A Condição para Adão e Eva Continuarem Abençoados. Nós estamos abordando o plano da salvação. Só para recapitular, o plano da salvação, ele é dividido em 3 pontos: pecado, justiça e juízo. Nós estamos abordando agora a questão do pecado. Por que o Senhor, lá em João 16, ele fala sobre essa questão do pecado, e porque na nossa mensagem é importante a gente construir toda essa narrativa de salvação, mostrando inicialmente a parte do pecado. Porque Deus, no início, ele criou o homem perfeito. O homem e a criação, tudo foi perfeito. Porém, algo tornou o homem necessitado de salvação. Como a gente falou, a parte do pecado a gente vai deixar claro para a pessoa a necessidade de salvação. Por que é que eu preciso de salvação? E aqui na apostila a gente está vendo como foi que tudo isso, toda essa questão da criação do homem, né, que começou perfeita, ela entrou numa condição maldita, né? Ela entrou numa condição que necessitasse de uma salvação, a partir do momento que ela começou a se afastar de Deus. Então, na sua apostila, a gente vai ver o seguinte: Deus estabeleceu que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se o fizessem, morreriam espiritualmente. Ou seja, se separariam dele e receberiam a natureza do pecado em seu espírito. Porém, ele os deixou livres para escolher em obedecê-lo ou não, pois deu ao ser humano o livre-arbítrio, que é o poder de decisão. Então, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, perfeitos, os plantou no jardim e ali deu toda a autoridade para eles governarem o jardim, e a condição para eles se manterem abençoados, para eles continuarem naquela posição que Deus os estabeleceu, era eles continuarem obedecendo a Deus, sem comer nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, na sua apostila, a gente está vendo que houve algo que, infelizmente, o homem desobedecendo, mesmo a criação sendo perfeita, trouxe algo que tornou ela maldita. Na sua apostila a gente vai ver a queda do homem. Adão e Eva decidiram desobedecer ao Senhor, e por isso ele, por ser justo, os julgou e os condenou com a morte, que é a separação de Deus, natureza do pecado e todas as outras maldições, a qual passou para a humanidade, que descendeu deste casal. E a terra se tornou maldita. Então, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito também. Porém, por conta de uma decisão errada, de uma decisão cujo Deus já tinha avisado que não era para o homem tomá-la, o homem, ele abriu uma porta de maldição, não só para a terra, mas para a sua vida. Então, a criação de Deus, o homem, a humanidade se tornou maldita, recebeu uma condenação, recebeu um juízo do pecado, se tornaram malditos espiritualmente, e a terra também se tornou maldita por conta dessa decisão. Aqui a gente está falando sobre a queda do homem, o afastamento. Eu quero só lhe lembrar o título, o nome do nosso chamado. Nós somos ministros da reconciliação. No Ministério da Reconciliação, juntamos 2 pessoas separadas, se assim você pode me entender. De um lado temos Deus, do outro lado nós temos o homem debaixo da condenação do pecado, do juízo do pecado. O Ministério da Reconciliação é justamente o trabalho de Cristo na cruz. Ele é uma ponte que liga o homem a Deus. Jesus mesmo deixou claro que era impossível um homem ir a Deus se não fosse por ele. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o homem, para poder chegar-se a Deus, ele precisa ser reconciliado através de Cristo. Por isso que o pecado, ele foi quem causou essa separação. O homem não nasceu separado de Deus. O homem e Deus eram um só, filho de Deus. Tanto que a Bíblia diz que Adão é filho de Deus. Então, depois do pecado, houve esse rompimento, essa queda que separou o homem de Deus. O pecado, como muitos falam, e eu acho interessante essa analogia, é um muro que foi construído que separa o homem de Deus. Não porque Deus ficou impedido, mas é porque o homem, junto com a maldição do pecado, ele se colocou nessa posição de maldito,
ele procurou essa posição para ele. Deus já tinha anunciado que ele não fizesse, mas porque ele fez, Deus é justo e não volta atrás na sua palavra. Deus teve que julgá-lo, e nesse julgamento a gente vai acompanhar aqui todo o desfecho, que isso alcança a minha e a sua vida, né? Essa maldição que a gente vê aqui no Éden é o motivo de eu e você ter precisado de salvação. Hoje toda a humanidade precisa de salvação por conta da queda desse homem. Para a gente poder até entender melhor esse ponto, eu peço que você abra, por favor, comigo, Romanos capítulo 5. O verso vai ser o de número 12. O verso 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, esse homem é Adão, então o pecado alcançou eu e você por conta da decisão de Adão. Como Adão não tinha filhos, quando ele pecou, ele veio ter filhos depois que pecou. Então todos os filhos que nasceram, já nasceram de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Então o fruto daquela criação já foi debaixo da maldição do pecado. Toda a humanidade descende de Adão e Eva, porque nós somos crentes e cremos em Gênesis. O homem não veio do macaco, o homem é criação do Senhor, não só o homem, mas os animais, mas essa não foi a ordem que Deus estabeleceu. Nós descendemos de Adão e Eva. E a maldição que estava sobre esse casal alcançou toda a humanidade. Então não tem uma pessoa na face da terra que não recebeu essa maldição. Todos receberam essa maldição, porque todos descendem de Adão e Eva. Então aqui diz assim, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, segundo ponto, o pecado entrou no mundo. O mundo foi feito sem pecado. A gente viu que Deus criou o mundo perfeito. Mas o pecado entra depois da criação, por conta da decisão de Adão e Eva, como a gente leu aqui agora. E pelo pecado, a morte, que é a maldição. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade se tornou maldita por conta do pecado de Adão e Eva. Então, foi uma maldição que alcançou toda a humanidade. Então, essa decisão de Adão no Éden, ela alcança eu e você, é o motivo pelo qual eu e você precisa, Jesus deixou claro, vá até os confins da terra, porque onde tiver um ser vivente nessa terra, precisa ser reconciliado com Deus através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e essa missão é nossa. Então, na sua apostila ainda, a gente vai ver algumas maldições vindas por causa da queda do homem. Primeira maldição. Maldição vinda ao planeta Terra. Passou a ter espinhos, terremoto, maremotos e etc. A gente vê hoje um clima desregulado, né? Eu não sei se você está acompanhando, mas hoje teve um terremoto que está abalando algumas ilhas, acho que é na América Central, e está assim, proporções terríveis. O Haiti essa semana também recebeu terremotos terríveis, onde muitos prédios, muitas casas ruíram, foram desabadas, muitas pessoas estão morrendo, e você diz assim, por que tantas catástrofes acontecem? A gente vai vendo vulcões, a gente vai vendo coisas na natureza mesmo. A natureza, gente, a terra em si, ela se tornou maldita. Deus deixa claro, em Gênesis 3,17, maldita é a terra por tua causa. Por conta do pecado que Adão e Eva cometeu, a maldição não só alcançou os homens, a maldição também alcançou a terra. Então, toda a terra, ela passou a ser maldita. Isso é até interessante, porque o homem come tudo que vem da terra. Então, por mais que a gente diga, algo é saudável, mas a terra, por ser maldita, ela produz tudo debaixo da maldição do pecado. Então, a gente se alimenta disso. A terra toda passa por todas essas transformações climáticas que trazem bastante prejuízos e mortes para muitas pessoas. Mas Deus não criou a terra para ser dessa forma. Isso tudo é consequência do pecado. Isso tudo foi consequência do pecado de Adão e Eva, que também tornou a terra maldita. Então, na sua apostila, ainda veremos o seguinte. Maldições vindas ao homem. Primeira, perdeu a natureza de Deus e recebeu em seu espírito a natureza do pecado. Acabamos de ler em Romanos 5,12. Que o tornou morto espiritualmente, ou seja, pecador, escravo do pecado por ter a natureza maligna em seu espírito. Deus disse, olha, no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus deixou claro, Deus não mente, Deus não muda, tudo o que Deus fala, Deus cumpre, e glória a Deus por isso. Mas quando Adão
comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu, ele não caiu duro no chão. Aí você diz assim, mas Deus não disse que ele morreria? É porque a primeira morte que acontece no homem é a espiritual. É claro também que Deus deixou claro que o homem ele morreria fisicamente, mas estamos falando aqui nesse tópico sobre perda da natureza de Deus. A partir do momento que o homem decidiu pecar, ele morreu espiritualmente. A natureza de Deus ali, ela foi perdida e ali foi gerado no homem uma natureza maligna, uma natureza que ela é proveniente do pecado, ela não é proveniente de Deus. E o homem ele foi afastado de Deus, é tanto que o homem ele é expulso do jardim. Ele perde aquela natureza de Deus e agora a sua natureza ela é maligna, é uma natureza amaldiçoada, é uma natureza que por inclinação instintiva ela corre para aquilo que é pecado, ela não corre para aquilo que é santo. É tanto que se você pega uma criança, você que tem filho, você vai entender, você passa mais tempo dizendo o que não pode fazer do que ensinando o certo, porque não, é o contrário. Você passa mais tempo tentando ensinar o certo do que dizendo o que não se deve fazer, porque é como se instintivamente a gente sempre corre pro errado, a gente sempre corre para o mal. Então, olha, não toca nisso, não faz isso, não pula daí, não bota o dedo na tomada, porque instintivamente existe algo no homem que percorre, que é atraído para a maldade. Isso vai sendo desenvolvido e cada um em níveis e graus diferentes. Isso tudo é consequência dessa natureza caída que eu e você recebeu por conta do pecado de Adão e Eva. Então aqui, primeira maldição vinda ao homem, ele perdeu a natureza de Deus. Segundo ponto, a sua alma foi se degenerando, porque foi recebendo informações erradas do diabo e dos demônios, tendo seu espírito morto e corpo, sempre influenciando a alma a pecar. Então, como a gente citou, essa nova natureza, né, ela afetou também a alma do homem, tanto porque o diabo e seus demônios começou a ensinar os homens, né, através de setas, pensamentos, ele agora começou a sempre ceder aquilo que a carne quer, e sua carne instintivamente ama o pecado, porque é uma natureza caída. E a gente vê que o homem ele começou a se degenerar, sua alma, que antes era ensinada por Deus, ela começou a entrar no caminho de degradação, ela começou cada vez mais se aprofundar no pecado. Você vai vendo que em pouco tempo Deus, lá através do dilúvio, ele traz uma destruição para a terra, onde escapa Noé e sua família, porém quase toda a humanidade ela é dizimada porque a sua prática era desagradável aos olhos do Senhor. Eram práticas que Deus não tinha criado o homem para agir daquela forma. Deus não tinha feito a sua criação para agir de uma forma tão baixa, de uma forma tão horrível, como estava o homem debaixo da condenação do pecado, e eles estavam de uma forma tão séria que Deus decidiu trazer uma condenação e um juízo, que foi o juízo do dilúvio. Porque Deus não preparou a gente para isso. Então você vai vendo que o homem ele vai pecando e de forma degenerativa sua mente vai sendo atrofiada, vai sendo amaldiçoada, a maldição do pecado vai tomando conta dela e a gente vai vendo geração após geração sempre piorando. As gerações elas não vão melhorando. Se você for analisando o mundo de 20 anos atrás, ele era mais inocente do que o mundo de hoje. Um adolescente há 20, 30 anos atrás, ele não tinha nunca a malícia que um adolescente tem hoje. Também o acesso, né, de informação, de pornografia, do que você imaginar que um adolescente tem hoje, é muito maior do que um adolescente há 10, 20, 30, 100 anos. Então a tendência é que essa natureza vai cada vez mais afetando a mentalidade do ser humano e cada vez mais ele vai sempre se entregando a todos os prazeres carnais. Então isso é mais uma consequência gerada pelo pecado. O outro ponto diz assim: esta passagem de Gênesis mostra que o tempo de vida dos homens da antiguidade, tirando algumas exceções, foi diminuindo. E isso porque as almas deles foram se degenerando e, por consequência, os seus corpos foram afetados. Algumas pessoas às vezes acham que aquelas idades que são relatadas, Adão morreu com 930 anos. Aí tem Matusalém que foi 969 anos. Que biblicamente ele é relatado como aquele que viveu mais. E algumas pessoas dizem, não, isso é uma analogia, não tem condição do homem viver tanto. Depois a gente vai vendo essas idades diminuindo, até chegar à idade atual, que é a que a gente conhece hoje, 70, 80, no máximo aí 120 anos, que é o que Deus estabeleceu.
Mas vamos lá. A gente vê essa questão de diminuição de idade acontecendo justamente por conta da forma como o pecado, a maldição do pecado foi se alastrando na vida do homem. Deus foi diminuindo o tempo de vida do homem, já que o homem só vivia para o pecado. Já que o homem não vivia para glorificar a Deus. O sopro de vida que Deus colocou no homem, ele foi colocado com o propósito de glorificar o Senhor. A partir do momento que o homem pega esse sopro de vida e começa a dedicá-lo ao pecado, de forma degradativa, Deus vai diminuindo a idade, o tempo de duração da vida do homem. E a gente vai ver até os dias de hoje como chegou. É uma consequência. Deus não criou o homem nem para morrer, como a gente viu aqui na apostila, mas depois que o homem voltou a ser pó, seu tempo de vida foi diminuindo. Isso tudo consequência do pecado. Na apostila ainda, outro ponto seu corpo também ficou sujeito. Então, são a divisão do homem, né? A divisão do homem, espírito, alma e corpo. A gente viu que o pecado ele trouxe natureza, sua natureza foi alterada, não é mais a mesma de antes, é uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza amaldiçoada, carnal. Sua alma, por conta dessa mudança de natureza, começou a se degenerar e começou cada vez mais a perder a característica divina, celestial, que ele tinha aprendido no Jardim do Éden com Deus, e ali começa a ser uma mentalidade diabólica, construída, desenvolvida pelos instintos carnais e por todas as setas que Satanás lançava e lança ainda na mente dos homens. E o corpo também padeceu. A gente vai ver aqui, primeiro, inclinação para o pecado. Existe uma carne, nós temos uma carne, que ela tem uma inclinação para o pecado. Ela deseja fazer coisas que desagradam a Deus. Instintivamente você percebe isso. A gente nasce de novo e a gente ainda luta contra esses instintos. A diferença é que nascido de novo aí você tem como controlá-los. Mas sem nascer de novo, o homem é escravo da sua vontade da carne, da sua vontade carnal. Então o homem tenta ser honesto, consegue até determinadas situações. O homem tenta ser justo, consegue até determinadas situações. O homem tenta ser fiel, consegue em algumas situações, mas sempre há um lado nele que pende para mentira, sempre há um lado que pende para traição, sempre há um lado que pende para práticas sexuais que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então a gente vai vendo que o homem sempre luta, porque isso é uma das consequências que veio para o nosso corpo. A inclinação do nosso corpo para o pecado. Eu queria, por favor, que se você pudesse comigo, abrir em Efésios, no capítulo 2, a carta aos Efésios, capítulo 2, e o verso é o primeiro. O verso primeiro diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E essa ira não é do diabo nem dos demônios. Merecedores da ira de Deus. Aqui diz que a gente vivia para satisfazer os desejos da nossa carne. Antes de conhecer Jesus, eu e você não sabia como lutar, não sabia como vencer a tentação. Também nem tinha condição para isso, porque a nossa natureza era caída. Hoje, em Cristo, com a natureza recriada, a natureza de Deus e a presença do Espírito Santo, poder da palavra, eu e você consegue vencer os instintos carnais. Mas essa consequência da carne que se volta para o pecado, de um corpo que sempre tem inclinação a pecar, que eu e você tem que resistir e esmurrá-lo até o último dia da nossa vida para não deixá-lo prevalecer. Essa consequência é uma consequência do pecado. Ela veio para todos os homens e não tem um homem que não esteja debaixo dessa influência. Toda carne, ela sempre pende para o pecado. Ela nunca pende para ler. Tanto que a gente luta para ler Bíblia, a gente luta para se manter orando. Naturalmente, ela sempre vai fazer o contrário do que Deus fala. A gente tem que estar sempre lutando para ela ir para o outro caminho. Sujeitando ela não mais à vontade carnal, mas sujeitando ela agora a uma nova vontade, que é a vontade do Espírito Santo. O outro ponto aqui, quero que você me acompanhe, são as doenças no corpo. Deus não criou o corpo da gente para ter inclinação para o pecado, muito menos para a doença. Gente, Deus é perfeito.
palavra diz que Deus disse: façamo-nos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não é doente. Deus é a perfeita representação de algo que é perfeito. A doença, gente, é algo que deu errado. Quando um corpo está doente é porque tem algo de errado. É uma falha no funcionamento do corpo. Então gera uma doença. E Deus não criou o corpo da gente com falha. Deus não criou o corpo da gente com nenhum problema. Deus criou o corpo da gente saudável e curado, em plena perfeição de atividade. Porém, a maldição do pecado afetou o nosso corpo. E depois do pecado, o corpo do ser humano, ele ficou suscetível a doenças. Uns mais e outros menos. Mas todos nós fomos alcançados por essa maldição. E toda a carne, todo o corpo de qualquer ser humano na face da terra, ele ficou suscetível a enfermidades, ele ficou suscetível a doenças por conta da maldição do pecado. Aqui na apostila diz assim, Isaías 53, verso 4 e 5. Estes versículos mostram que o Senhor Jesus nos sarou das enfermidades. Veremos ainda nesta matéria que ele nos libertou das maldições que Adão e Eva receberam depois que pecaram. Então, se Jesus precisou morrer numa cruz para poder perdoar os nossos pecados e sarar nossas feridas e doenças, curar as nossas enfermidades, é porque essa maldição que foi contraída no Éden é um pacote. Ela não é uma única coisa, mas ela é um pacote. É um pacote de maldição. A partir do momento que o homem pecou, o homem recebeu um pacote de maldições. Então aqui está a perda da natureza espiritual, né? Ele perdeu a natureza de Deus, recebeu a natureza pecaminosa. A gente vê toda a maldição que chegou para a terra. A gente vê a mente do homem que foi se degenerando. A gente vê o corpo do homem maldito, padecendo inclinações para o pecado. A gente vê o corpo do homem adoecendo, padecendo doenças, muitas pessoas sofrendo, morrendo por conta de enfermidades, passando uma vida inteira sofrendo. Isso tudo é consequência do pecado. Deus não criou o homem assim. Importante a gente sempre frisar isso. Isso tudo é consequência do homem, pois existe uma lei de Deus que aquilo que o homem plantar, o homem colherá. E tudo isso que o homem vem colhendo é justamente por conta daquilo que Adão e Eva pecou. Algumas pessoas dizem, Mário, é muito injusto, quem plantou foi Adão, por que a gente está colhendo? A salvação também seguiu o mesmo princípio. A gente também não plantou nada, a gente não fez nada para ser salvo, quem fez foi Jesus. E glória a Deus, a gente também, sem ter feito nada, essa salvação alcançou em você. Então, glória a Deus, porque essa lei alcançou as nossas vidas, dando condição da gente ser salvo. O outro ponto, na sua apostila, é envelhecimento. Isso mesmo. Deus não criou o corpo para envelhecer. Eu não sei se você sabe, mas o envelhecimento são morte de células. Então, só essa palavra já dá para entender que ela não está no vocabulário de Deus. Deus não criou o corpo para morrer. Mas à medida que o homem recebeu o pecado, as suas células, que vão sempre se duplicando para poder regenerar. A gente leva um corte, você vai vendo que rapidamente ele se fecha, depois passa, fica só a cicatriz. O corpo auto se regenera. Foi uma lei que Deus estabeleceu. Mas à medida que o homem vai ficando mais fraco, vai envelhecendo, ele já não é mais como era novo. As articulações, as fibras de pele, fibra de cabelo, tudo vai mudando, o funcionamento dos órgãos, tudo vai cada vez mais caindo. Isso é o quê? Isso é o corpo morrendo dia após dia. Não tem como escapar disso. Todos envelhecem, ruga chega, os fios de cabelo ficam brancos. E você vai vendo uma fraqueza, porque a força, o fôlego de vida vai se esvaziando, até que chega o último fôlego de vida e ali a pessoa parte. Fecha os olhos e o homem interior, ele parte para Deus para ser julgado. Mas a gente vai vendo que o envelhecimento, ele é uma consequência do pecado. No plano original de Deus, a gente não envelhecia. A gente era pleno, atingia a maturidade, o ápice do corpo e ali ficava eternamente. Infelizmente, a gente não desfruta disso por conta do pecado, mas é mais uma consequência aí do pecado de Adão e Eva. E o outro ponto aqui dentro disso é a morte, né? Como a gente já citou, Deus disse, olha, porque vieste do pó, para o pó voltarás. Deus está deixando claro ali que assim como um dia o homem foi um boneco de barro que foi tirado da terra e ali ele passou a ser alma vivente, vai chegar um dia agora onde o espírito de vida vai ser retirado dele e ele vai voltar a se misturar com a terra. Ele vai voltar. Então, quando a pessoa é enterrada, você vê que os ossos, ele permanece, porém a carne, ela se mistura com a terra e ali o homem volta a ser pó.
Tudo isso é uma consequência do pecado, né? Deus não tinha no seu plano original estabelecido para que o homem morresse, mas infelizmente por conta do pecado foi mais uma maldição. O outro ponto aqui, ficou sujeito à miséria. Aqui tem uma passagem de Isaías que mostra pessoas passando miséria. E você diz assim, como é que um Deus bom, um Deus perfeito, permite que tantas pessoas, você vai ver pessoas em condições na África, passando por muitas situações, pessoas na Ásia. A gente está acompanhando agora o caso do Afeganistão, pessoas sofrendo terrivelmente, desumano. Você vai vendo pessoas aqui no sertão brasileiro, pessoas padecendo com a seca, e você diz assim, por que tem tanta desigualdade? Por que existe tanta miséria? E toda essa diferença, toda essa desigualdade, toda essa disparidade entre povos e nações é por conta da consequência do pecado. Então, a terra ela começou a alimentar com chuva alguns cantos, porém outros não, e a terra ela responde com a chuva que recebe. Então, alguma terra se tornou frutífera, porém a outra não, e a gente vai vendo miséria tomando parte de povos e mais povos, e tudo isso é consequência do pecado. Deus criou um homem suprido. Para você ter ideia, quando você vai estudar a história do Jardim do Éden, o homem nem plantou, ele não plantou nenhuma árvore. Deus já colocou o homem com o jardim todo plantado, ou seja, no plano original de Deus, o homem é suprido de tudo, nada lhe falta. Deus colocou o homem para lavrar a terra e guardar a terra. Porém, ela já estava plantada pelo Senhor, já tinha frutos já. Quando ele chegou, já tinha frutos, já tinha o que comer. O homem, na plenitude de Deus, ele é suprido. Porém, depois que ele pecou, agora Deus disse, você agora vai plantar. Do suor do seu trabalho você vai se alimentar. Se você quiser comer, agora você vai ter que trabalhar. E rimou. Até rimou no final, mas é a realidade que Deus deixou para o ser humano por conta do pecado. Ele perdeu essa cobertura celestial, onde Deus supria o homem e o homem agora ficou à deriva. Se ele quiser comer, ele trabalha. Se ele também não trabalhar e não lutar por aquilo, ele também não come. Então a gente vai vendo misérias acontecendo em diversas populações, em diversas regiões. Isso tudo resultado do pecado. No outro ponto, na sua apostila, ele perdeu a autoridade espiritual sobre a terra, entregando a Satanás e aos demônios. Sabemos que no início Deus criou o homem para autoridade, né? Gênesis 1:26, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus disse, criaremos um homem para dominar, domine ele sobre animais, sobre toda a terra, sobre o jardim. O homem foi criado com autoridade. Porém, a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela autoridade foi perdida. Ele passou a autoridade espiritual que ele tinha sobre a terra, ele passou para Satanás e todos os seus demônios. A prova é tanta, né? Aqui tem uma citação, Lucas 4, tentação de Jesus no deserto. Satanás ele faz uma proposta a Jesus. Ele diz, se prostrado me adorardes, te darei todos os reinos e a glória desses reinos a você, porque a mim foram dados e eu posso dar a quem quiser. Jesus não repreendeu no sentido de negar essa afirmativa, mas Jesus deixou claro que ele só deve adorar um só, que é o Senhor. E Satanás não é digno de adoração, e por isso Jesus não se prostrou diante dele, pois Jesus não queria a glória do mundo, Jesus queria a glória do Pai. E glória a Deus porque ele foi obediente, ele recebeu uma glória que é eterna e superior a qualquer glória que seja oferecida terrena. Então Satanás ele cita algo, a mim foram dados e eu posso dar a quem quiser. E você diz assim, por mais que ele seja o pai da mentira, isso é uma verdade. Porque quando Adão e Eva pecam, de fato, Adão e Eva entregam a autoridade na terra. É tanto que a palavra diz que o mundo jaz do maligno. A palavra jaz significa pertencer. Não sei se você já ouviu a expressão de cemitério, diz, não, ali é o jazido. É jazido, não estou lembrado se é jazido ou jazigo, mas a palavra jaz, ela tem um sentido de pertencer. Aqui, jaz fulano de tal, ou seja, fulano agora pertence a este cubículo de terra aqui. Ele tinha propriedades, tinha casas, tinha terrenos, mas agora ele pertence somente a esse local. Então a palavra jaz pertence. Então o mundo pertence ao maligno. A palavra não é mentirosa, a palavra é verdade. Ele está falando sobre o quê? A autoridade espiritual, que antes era do homem, ela foi passada para Satanás e seus demônios. Então a gente vê hoje o mundo agindo dessa forma, é porque existe uma influência espiritual governando as nações. E essa influência espiritual ela é maligna. E ela foi passada através do pecado que Adão e Eva pecou.
E por conta disso, o homem ele perdeu toda a autoridade espiritual sobre a terra. Isso aqui é mais uma condição, né, do pecado que o homem foi submetido. A gente vai ver que o homem agora também ele fica sujeito a Satanás e seus demônios, padecendo na mão dessas potestades, padecendo na mão desses seres espirituais de trevas. O homem agora não tinha nem autoridade, nem força, nem poder para resistir a Satanás e seus demônios. É por isso que a tentação de Jesus é glorioso, porque ali a gente vê a história sendo mudada. Um homem cheio do Espírito Santo vencendo todo o reino de trevas somente com obediência a Deus e a autoridade que Deus tinha confiado a ele. Mas o homem em si perdeu essa autoridade por conta do pecado. Na continuação ainda, tornou-se filho e escravo do maligno, por causa da natureza do pecado em seu espírito. Né? João 8,44, Jesus ele trata de uma passagem que é bastante dura. Jesus fala que as pessoas são filhas do maligno, filhas do diabo, por conta das suas obras. Então, as obras que os homens praticam revelam quem é seu pai. Como o homem se tornou agora cativo dos desejos carnais, Jesus deixa claro, se você pratica aquilo que é pecado, então seu pai não é Deus, porque Deus não faz essas coisas. Você está fazendo as obras do seu pai, e seu pai é diabo, porque ele é mentiroso. Se você ama mentira, você não pode dizer que Deus é seu pai. Seu pai é o diabo, porque você faz as obras do seu pai. O filho se parece com o pai. Todo filho segue o caminho do seu pai. Jesus veio à terra para seguir o caminho do pai. Ele deixou claro, eu me pareço com o pai, porque eu faço as suas obras. Então, um homem que segue o caminho do pecado, ele tem por pai o diabo, pois ele foi o primeiro a mostrar o caminho da rebeldia. E quando uma pessoa decide pecar, ela está se rebelando contra Deus. Então ela tem por pai o diabo. Isso foi uma consequência do pecado. Na sua apostila, outro ponto. Após a morte física, as pessoas ficaram destinadas à segunda morte. Ou seja, a eternidade separada da presença de Deus. Gente, isso aqui é o mais sério que tem. Todos os outros a gente poderia encarar ainda, dava para passar durante essa terra, passando essas coisas. Porém, a eternidade distante de Deus, isso é a pior coisa que existe, porque naturalmente, a gente é instigado a pensar que a vida se resume a essa passagem terrena, mas isso aqui é um sopro. Temos uma eternidade, somos seres eternos. Teve um dia que nós não existíamos, mas a partir do momento que nós nascemos, eu e você pode morrer, mas o que foi embora ali foi a carne. O espírito volta para Deus para ser julgado ou galardoado. A gente é quem decide na nossa vida. E a gente pode decidir se passa uma eternidade afastada de Deus ou uma eternidade na presença de Deus. E não precisa nem eu explicar qual é o melhor e qual é o pior. Então, outra consequência que é a pior é a eternidade afastada de Deus, por conta da natureza pecaminosa, que é incompatível. Deus é santo e Deus não há comunhão entre luz e trevas. Por isso que Deus quer mudar a natureza dos homens através do novo nascimento, para que essas pessoas possam se voltar para Deus, porque enquanto o homem não mudar a sua natureza, ele não pode ter comunhão com Deus. O seu destino é a eternidade afastado de Deus, recebendo o mesmo juízo de Satanás. Então aqui na sua apostila, a gente vê assim: após a morte física, as pessoas ficaram destinadas à segunda morte, ou seja, a eternidade separada da presença de Deus, tendo o seu homem interior, que é espírito e alma, em grande tormento no local chamado Seol Hades. E após terem seus corpos ressuscitados e passarem pelo juízo do grande trono branco, estas pessoas serão atormentadas para sempre na Geena, que é o lago de fogo. Primeiro ponto que eu quero deixar claro: Deus não criou o inferno para o ser humano. O inferno é um local de tormento criado para Satanás e seus demônios. Qual é o problema disso tudo? É quando o homem decide seguir o exemplo de Satanás. O inferno originalmente não foi criado para mim, nem para você, nem para nenhum ser humano. Mas a partir do momento que qualquer pessoa na Terra decidir pelo pecado, ela está seguindo os passos do diabo. Por consequência, ela vai receber a mesma condenação de Satanás, o mesmo destino eterno de juízo de Satanás. Então, no lugar dela estar diante da glória de Deus e estar eternamente com o Senhor, fazer parte do reino de Deus, ao contrário, ela vai ser lançada no lago de fogo e ela vai padecer, ser atormentada. Não é um dia, um mês ou um ano, é eternamente. Triste da pessoa que partir sem salvação. Por isso que essa mensagem é importante, meu irmão. A gente precisa mastigar essa mensagem.
gente precisa estar afiado nela para poder levar a salvação a todas as pessoas que não conhecem o Senhor, pois triste coisa é o homem partir sem Cristo. Porém, Deus já providenciou salvação, só basta o homem ouvir e se ele crer e aceitar, ele é salvo e é livre desse destino. E para isso aí você foi chamado para trabalhar juntamente com Deus, com o Espírito Santo, para a gente poder levar essa mensagem ao mundo. Mas aqui a gente vê mais uma condenação, mais uma consequência do pecado que veio para o homem. Observações. Estudaremos sobre o céu Hades e a Geena na matéria céu e inferno, e sobre o juízo do grande trono branco na matéria escatologia. A gente falou de alguns termos sobre a eternidade, que a gente não vai abordar nessa apostila nem nessa matéria, mas vão ter matérias específicas para deixar claro, esclarecer bastante esses termos e você entender bem mais, né, sobre o destino eterno da humanidade. Segunda observação, por causa destas maldições, a humanidade ficou necessitada de salvação. E eu acho muito importante esse ponto. Por que a gente fala sobre o pecado? Porque o homem necessita de salvação. E o homem necessita de salvação por conta da sua natureza pecaminosa. Às vezes eu encontro pessoas e a gente evangelizando é muito comum. Um dia eu encontrei um rapaz e ele disse assim: Mário, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu sou um homem 100% fiel. E eu não sou um cara eu não gosto muito de palavrão. E eu sou um cara na minha. Ele disse: eu não acho que eu sou um cara errado. Isso aí que você está falando é para quem faz coisa errada. Ele disse: eu sou um cara bom. E gente, eu vou dizer a você, a maior tolice do ser humano é achar que ele é bom. Não existe nenhuma pessoa boa, antes de tudo, porque bom é o Pai. Ele sim é o padrão de bom. Imagine, quando você diz eu sou bom, você precisa entender que o padrão de bondade é o Pai. E se a gente não se parece com o Pai, então não existe bondade em nós. Não existe bondade em ninguém afastado de Deus. Não é porque uma pessoa não bebe, não fuma, que ela não precisa de salvação. Todas as pessoas caíram. Todos necessitam de salvação. Todo ser humano na Terra que respira, a partir do momento que tem consciência, entendimento do bem e do mal, ele precisa de salvação, ele precisa ter um encontro com Cristo para poder ser salvo. Não importa se a sua vida é a mais correta possível, eu vou botar aqui entre aspas, porque não existe homem bom sem Deus, não existe mulher boa sem Deus, todos necessitam de salvação. Todos precisam ter um encontro com Cristo. Então a importância da gente falar sobre esse ponto do pecado é porque a gente está explicando para a pessoa, lembra da linha de raciocínio? Explicar começo, meio e fim. Você está pregando para a pessoa e você está mostrando para ela por que ela precisa de salvação. Eu estou anunciando, estou levando Jesus, mas por que você precisa de Jesus? Talvez você diga: mas Mário, você falou tanta coisa aí, Mário. Quer dizer que eu vou ter que falar todos esses pontos quando estiver pregando? Não, meu irmão, fica tranquilo. Você não vai dar uma aula para ele, não vai ser uma pregação expositiva de 1 hora, 2 horas. Você não vai abrir 20 versículos, você não vai pregar Gênesis 1, 2 e 3 e ler todo o relato da queda. Mas, entendendo isso aqui, você vai saber esmiuçar para a pessoa, pregar de uma forma simples, objetiva e direta, de uma forma que ela entenda por que ela precisa de salvação. Por que ela está em pecado. Se o homem não se arrepende dos seus pecados, não tem como ele ser salvo. Então, a necessidade de se pregar sobre o pecado é porque o homem, para ter um encontro com Cristo, ele precisa se arrepender dessa natureza, dessas práticas, para decidir viver uma nova vida. Então, nessa análise do pecado, a gente deixa claro por que é que o homem necessita de salvação, né? Qual é o problema da humanidade. No próximo ponto aqui na sua apostila, a gente vai ver o segundo ponto do plano da salvação, que é a justiça. Primeiro ponto, a gente explica no pecado por que é que o homem precisa de salvação. Na justiça, a gente aponta para a salvação. Para mim, a parte mais interessante, porque nessa você vai explicar por que é que Jesus tem poder para salvá-lo e por que é que só Jesus tem poder para salvá-lo. Porque muita gente entende que tem pecado, mas muitos procuram salvação em outros deuses, em outras divindades, né? Deuses, entre aspas, em outros socorros. Mas só existe um nome pelo qual o homem possa clamar e ser salvo, é o nome de Jesus. Jesus é o nosso Messias, é o nosso Senhor. Ele é o prometido, anunciado por Deus. Desde Gênesis 3,15, Deus vem anunciando a chegada de um libertador.
E a gente vê que Deus levantou diversos profetas para mostrar como seria toda a autoridade, poder e grandiosidade desse rei que viria à terra e que hoje a gente entende que ele é Deus, mas se fez homem, atuou como um homem nessa terra e mesmo sendo o maior de todos, ele veio como o menor, derramou a sua vida para que aquele que crê nessa mensagem tenha salvação, se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa parte, essa segunda parte, a gente vai trazer o alívio. Na primeira parte, a gente mostra a doença. Na segunda parte, a gente mostra o remédio. Na primeira parte, a gente está dizendo, você está em dívida com Deus por conta do pecado. Nós somos merecedores da ira de Deus por conta dessa natureza pecaminosa. Na segunda parte da justiça, nós vamos mostrar o seguinte, mas calma, que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu único filho para poder nos tirar dessa condição. E como eu amo falar disso, de coração mesmo, isso me dá muita alegria, porque isso me lembra o amor de Deus pela minha vida, e isso me traz muita alegria. E a gente precisa entender que Deus não só morreu pela nossa vida, mas morreu pela vida de todos os homens. O desejo de Deus é que todo o homem seja salvo. Então a gente não pode guardar essa mensagem para a gente. Na justiça agora a gente vai mostrar quem é a salvação, porque é que Jesus tem poder para tirar o homem dessa condição pecaminosa. Na apostila diz assim, o plano de Deus para salvar a humanidade. Somente o sacrifício de um homem justo em seu espírito, alma e corpo, como Adão e Eva eram antes da queda, seria capaz de tornar o ser humano justo e salvá-lo de todas as outras maldições. Era necessário, gente, um sacrifício de um homem justo. O homem entrou numa condição e todos estavam no mesmo barco. Ninguém podia levantar a mão e dizer assim, olha, Senhor, eu quero salvar os outros homens, eu quero salvar a humanidade. Deus ia dizer, não, você está no mesmo barco, você vai morrer também. Você tem pecado. Não existia um único homem santo, não existia um único homem justo na terra que pudesse oferecer a sua vida e dizer assim, Senhor, poupa a humanidade e me condena, porque todos já mereciam a condição. Então tinha que vir uma pessoa que não merecesse juízo, tinha que vir uma pessoa que não merecesse condenação, uma pessoa sem pecado precisava vir à terra para poder se oferecer no nosso lugar. Para você poder entender melhor sobre isso, eu quero que você acompanhe comigo Salmos 49. Salmos 49 vai falar bem sobre esse assunto. Você vai poder entender como a dívida do homem era séria. Eu gosto desse texto porque ele deixa isso claro. O verso 7 diz assim, homem algum pode redimir seu irmão. Redimir, salvar. Homem algum pode pagar um preço de resgate. Pode ir lá e retirar o seu irmão do cativeiro, né? Redimir. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus, ou seja, preste atenção, a dívida era com Deus, não era com o diabo, não era com o inferno. O pecado era contra Deus, então alguém tinha que pagar a Deus essa dívida. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Deus está deixando claro, anunciando aqui em Salmos, que não existia salvação para o homem, não existia ninguém que pudesse pagar o preço do nosso pecado. Mas glória a Deus, porque o Verbo se fez carne, Deus se fez homem, Jesus veio à terra e ele veio como homem, ele não veio como Deus. A gente vai ver aqui na apostila. E como homem, ele se apresentou a Deus sem nenhum pecado para poder receber o preço da nossa desobediência, o preço da nossa maldição. E Deus, no lugar de cravar em nós essa maldição, Deus cravou esse juízo inteiramente em Jesus. Foi a substituição, a propiciação. Houve essa substituição. Jesus entrou na frente do pecado, do juízo e livrou a gente, né? Eu sempre lembro de uma história, não sei se você já apanhou do seu pai, da sua mãe, mas eu lembro que quando a gente era pequeno, que a mãe reclamava com a gente, que ela olhava para a sandália, ela pegava a sandália, que ela fazia assim, podia correr. E se você corresse era pior.
E ela dizia sempre isso: se você correr é pior, agora eu vou pegá-lo. Imagine que Deus levanta a mão para trazer juízo sobre a terra e você pausa, tá ali você para receber o juízo, do nada o Senhor se atravessa na frente e diz: olha, não bata nele, me julgue no lugar dele. Então foi espiritualmente o que aconteceu. Um juízo ia cair sobre as nossas vidas. A ira de Deus ia ser derramada sobre nós. A palavra diz que terrível coisa é cair na mão do Senhor, pois Deus é fogo consumidor. E Jesus se atravessa no meio, resgata a gente dessa ira, paga o preço da nossa salvação para retirar a gente dessa posição de juízo. Mas qual é o problema disso? Alguém tinha que receber no nosso lugar. Então Jesus se atravessa, recebe no nosso lugar, e é por isso que a gente está falando sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos justificou, recebendo essa condenação no nosso lugar. Então a gente viu aqui em Salmos que não tinha como nunca alguém pagar esse preço. Glória a Deus, tinha que ser algo divino, celestial. Na continuação da apostila diz assim: por causa disso, o plano de grande amor que Deus elaborou desde a fundação do mundo, por causa da sua onisciência, para salvar a humanidade, foi enviar o seu Filho Jesus como um homem justo em seu espírito, alma e corpo, para sofrer, morrer espiritualmente e fisicamente e ir para o inferno, no lugar da humanidade injusta, com o propósito de salvá-la após as suas ressurreições espiritual e física. Então, Jesus, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, ela, mesmo sendo Deus, ela veio como homem para a Terra. Embora seja Deus, ele atuou 100% como homem nessa Terra. Ele não deixou de ser Deus. Importante a gente entender isso. Então, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas quando ele nasceu de Maria, Maria que era virgem, gerou Jesus, ali ele se encarnou e ali ele veio à Terra como homem, e ele atuou somente como homem, 100% homem. Embora fosse Deus, ele se esvaziou de sua divindade. Não atuou na sua divindade, ele atuou somente na sua humanidade. E na sua humanidade ele foi tentado. Porém, na sua humanidade, ele venceu Satanás através da obediência, da prática da palavra. Ele não pecou em nada. Ele resistiu todas as tentações. Tentado em tudo e em todas as áreas, resistiu firme. E no dia da sua morte física e espiritual, quando Jesus sobe a cruz e se apresenta ao Pai, ali, gente, havia um homem sem uma única falha. Perfeito no espírito, na alma e no corpo. Porém, tinha sido tentado em tudo. Subiu à cruz como um vitorioso. Ele é o maior exemplo de uma pessoa que é mais que vencedora. Não existia um único demônio que podia apontar um pecado de Jesus. Ninguém no céu, na terra e no inferno podia dizer: ele pecou, ele mentiu, ele fez algo de errado. Ali tinha um cordeiro sem mancha, sem mácula, totalmente puro, apresentado a Deus. Por isso Deus disse: o sacrifício vai ser aceito, porque o sangue que vai ser derramado é de um homem inocente. O sangue que vai ser derramado é de um homem justo. E Jesus morreu espiritualmente e fisicamente. Também Jesus ressuscitou no terceiro dia, espiritualmente e fisicamente, sendo hoje a nossa fonte de salvação. Na continuação da apostila, a gente vai ver a observação. Jesus veio ao mundo como homem, porque mesmo sendo Deus, ele não atuou neste mundo como Deus, mas como homem, pois se esvaziou da sua onisciência, onipresença e onipotência. Eu quero que você leia, por favor, Filipenses capítulo 2. Jesus, ele não foi um simples profeta, um filósofo, simplesmente olhando por essa perspectiva. Jesus também, ele não era Deus, ele não estava agindo como Deus. Para falar a verdade, Jesus é e sempre foi Deus, sempre será Deus. Porém, chegou um momento na história dele onde ele se encarnou, onde ele veio como um homem para essa terra. E ele, tomando forma de homem, ele não agiu como Deus, ele agiu somente como homem. Porém, um homem cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, a gente vê Jesus andando nos dons, manifestando sinais, maravilhas e milagres, que tudo o que aconteceu sobrenatural na vida de Jesus
não foi por conta da sua divindade, mas foi por conta do Espírito Santo que estava sobre ele e dentro dele. Então aqui em Filipenses, no capítulo 2, o verso 5 vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade, se apresentou como um homem, venceu como um homem, se apresentou na cruz como um homem, porém um homem justo, sem culpa, sem pecado e sem condenação. Na sua apostila ainda vai dizer o seguinte: a preparação para a vinda de Jesus. Deus deu dispensações e fez alianças com várias pessoas, com o propósito de que viesse um casal fiel a ele, dentro do seu nível de conhecimento e entendimento da palavra. José e Maria, para criarem Jesus, educando segundo a lei do Senhor e com o auxílio do Espírito Santo. Então a gente vai vendo que houve toda uma preparação para a vinda de Jesus. Deus prepara um povo, que a gente vê que é a nação de Israel. Dentro da nação de Israel, Deus prepara um casal, que a gente vê que é José e Maria. E aqui eu quero só abrir parênteses. Imagina o privilégio, né, de você poder receber essa criança, poder receber Jesus na sua casa como seu filho. Foi o caso de José, que o adotou, Maria, que o teve. Porém, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre dela. E a gente vê que Deus ele começou uma preparação para a chegada de Jesus. Então, eles eram pessoas justas, retas, dentro do que conheciam e entendiam. Deus não ia pegar qualquer casal e vamos jogar Jesus lá, não. Houve uma preparação de pessoas, de nação, para poder Jesus nascer dentro de um lugar onde essas pessoas agradavam a Deus. Então, o caráter de José e Maria agradou ao Senhor. E eles foram recompensados com o privilégio de poder receber Jesus como um membro da sua família ali, algo que eles participaram da criação e do crescimento de Jesus. Então, eles receberam a responsabilidade de criar, educar Jesus segundo a lei do Senhor e com auxílio do Espírito Santo. Na sua apostila, a gente vai entender por quê, né? Jesus ele foi gerado, ele veio como criança, podia ter sido como Adão, já tendo crescido, já vindo adulto já, mas Jesus como homem, ele passou por todos os processos que eu e você passa, até pelo nascimento precisou ser carregado, e veja só, embora sendo Deus, foi carregado, foi amamentado, ele foi levado de um canto para o outro, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a andar, passou por todos os processos que eu e você passa, para que na forma de homem ele pudesse ser tentado como homem, e como homem ele vencesse. Porque se Jesus viesse como Deus, a gente ia pegar Adão, homem, sendo vencido pelo pecado, e Jesus, Deus, vencendo o pecado. Aí a gente diria, não, só um Deus pode vencer o pecado. Então Jesus tinha que vir como homem, para mostrar que como homem, tem como uma pessoa ser 100% obediente a Deus. Então, como homem, ele venceu o pecado, venceu Satanás e conquistou a salvação para a gente. Ele mostrou que se Adão tivesse perseverado, tinha como ele resistir e não ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele mostrou que como homem tem como sim um homem agradar a Deus e se submeter à vontade do Senhor. Então a gente vê que ele foi plantado numa família para poder ser ensinado, educado, criado ali e seguir o caminho do Senhor. Então tinha que ser uma família que conhecesse a palavra, tinha que ser uma família que temesse ao Senhor, que honrasse ao Senhor, para que dentro daquela família ele recebesse os princípios da palavra de Deus. Na continuação, os sacrifícios do Velho Testamento. Nas dispensações e alianças feitas depois da queda do homem e antes das mortes e ressurreições de Jesus, Deus estabeleceu os sacrifícios de animais para cobrir o pecado, que é a natureza espiritual maligna do homem. Então veja que esses sacrifícios que a gente está se referindo, eles foram depois da queda do homem, porque antes da queda não tinha sacrifício de animais, mas depois da queda já se iniciou o sacrifício de animais e vai até a morte e ressurreição de Jesus. Deus estabeleceu isso com o propósito
na apostila diz assim: os quais também tipificavam, representavam o sacrifício de Cristo, que ainda iria acontecer. Então, se você ler o Velho Testamento, vai ser algo muito comum. Na adoração que Deus estabeleceu no templo e tantas demais passagens, você vai ver o sacrifício de animais. Isso era uma forma que Deus estabeleceu para poder cobrir a natureza maligna do pecado. Não era o perdão que eu e você recebe hoje, mas Deus estava preparando a mentalidade do povo judeu, para que eles pudessem entender o verdadeiro sacrifício que ia remover pecados, que é o sacrifício de Jesus. Então, todo aquele sacrifício de animal que acontecia no Velho Testamento era Deus anunciando como o Messias seria morto, como Jesus seria morto, como seria a forma como Deus retiraria o nosso pecado. A gente vê João Batista dizendo que Jesus é o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava anunciando, olha, no Velho Testamento havia um sacrifício que cobria a natureza do pecado. Porém, através da vida, através da morte desse homem, o Senhor vai conseguir retirar a natureza maligna de nós, que foi o que aconteceu comigo e com você. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, através da sua morte, como Deus já havia anunciando no Velho Testamento. Ele é o Cordeiro que foi morto para que através do seu sangue a gente recebesse o perdão de pecados. Então a gente já vê toda essa preparação, né? Deus já vinha anunciando através de representações desses sacrifícios, para que quando Jesus iniciasse sua morte, processo de ressurreição, e a gente conhecesse isso, a gente já pudesse entender como Deus estava anunciando que de fato seria a morte do Messias, para a gente poder comprovar nas Escrituras que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, na apostila ainda, quero que você acompanhe comigo, a vinda de Jesus a este mundo e a sua preparação para exercer o seu ministério terreno. O Senhor Jesus nasceu de uma mulher virgem, Maria, pelo poder do Espírito Santo, e começou o seu ministério terreno com quase 30 anos, após ter sido preparado pelo Espírito de Deus. Então a gente vê aqui que Jesus ele precisou passar por todos os processos que qualquer ser humano passa. Ele precisou nascer, ele precisou crescer, precisou ser ensinado, e a gente vê toda uma preparação de Deus, colocando ele numa nação, colocando ele dentro de uma família, para que dentro dessa família ele pudesse ser ensinado, ali ele crescesse, até que chegasse o tempo onde ele seria cheio do Espírito Santo e desse início ao seu ministério. Então a gente vê toda a logística que Deus elaborou para o nascimento e anunciação da vinda do Senhor, e toda a preocupação para que ele não tivesse contato com o pecado, né? A gente conhece muito bem a história da Virgem Maria. As profecias anunciavam isso. Uma virgem daria luz a um filho. Isso é algo divino, né? Isso é algo que de fato não houve intervenção do homem para que Jesus nascesse. Quem gerou Jesus no ventre de Maria não foi José, foi o Espírito Santo de Deus. Então não houve uma intervenção humana para o nascimento de Jesus. Foi 100% divino, foi 100% uma ação de Deus. Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Era necessário que ele nascesse de uma virgem sem essa relação sexual. Como a gente já citou também a questão do Éden, a gente citou Romanos 5,12, por conta do pecado de um único homem, toda a humanidade se tornou maldita. Então Jesus ele não podia nascer de uma relação sexual, pois pessoas pecadoras elas geram filhos pecadores. Então Jesus ele já nasce sem essa natureza, pois Jesus ele é filho de Deus. Ele foi adotado naquela família, mas ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Então a gente vê toda essa preparação para a vida do Messias, para que assim ele pudesse cumprir fielmente o propósito que Deus estabeleceu, assim como a gente vai acompanhar nos próximos slides. Então acompanha comigo que a gente vai estar vendo aqui ainda na sua apostila. A vontade de Deus revelada no ministério terreno de Jesus. Durante o seu ministério terreno, Jesus revelou a vontade do Pai às pessoas, um novo estilo de vida, e isso por meio do ensino e pregação do Evangelho. É o primeiro ponto. A gente vai ver que Jesus ele foi a imagem do Pai. Jesus disse a Filipe, né, aquele que me vê, vê ao Pai. A gente vê lá em Colossenses, capítulo 2, o verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem queria conhecer a Deus, só basta olhar para Jesus, que através de Jesus podemos conhecer a Deus. Então, a vontade de Deus foi revelada através da vida de Jesus. Através da vida de Jesus, como a gente vai ver aqui, o ensino, a gente vê que Deus sempre quis nos ensinar. A gente vê Deus ensinando Adão,
né, lá no Jardim do Éden. Porém, o homem saiu daquela condição, deixou de ser ensinado por Deus e passou a ser ensinado por Satanás. Em Jesus, a gente vê Deus querendo trazer o homem de volta, onde Jesus ele começa a ensinar, começa a pregar, as pessoas andando no caminho errado, e Jesus dizendo, olha, o caminho certo é esse. Jesus chegando para a mulher que foi surpreendida em adultério, que ia ser apedrejada, e diz assim, olha, vá, porém não peques mais. Eu sei que você errou, mas deixa eu te ensinar o lado certo. Eu sei que você pecou, mas deixa eu te mostrar o caminho certo, o caminho que você tem que seguir. Ali o homem começa a conhecer a vontade de Deus. Deus, como nosso Pai, quer nos ensinar a sua vontade, para que a gente não trilhe o caminho do pecado, mas que a gente trilhe o caminho que o Senhor preparou para a gente. O segundo ponto aqui, e da manifestação do fruto do Espírito e dos dons do Espírito Santo. Então, através do fruto do Espírito e dos dons do Espírito Santo, a gente pode ver a perfeita vontade de Deus revelada na vida de um homem. Através do perdão de Jesus, do amor de Jesus, da paciência de Jesus, todo o fruto do Espírito que estava envolvido na vida de Jesus, a gente pode entender o que é o ágape, o amor do tipo de Deus. Como é que Deus perdoa, como é que Deus ensina, como é que Deus conduz, como é que Deus trata as pessoas, como é que Deus age na hora que é confrontado, que é perseguido. Jesus começa a ensinar um novo nível de amor, que até então não era conhecido das pessoas. Jesus diz, olha, quando vos perseguirdes, interceda. Quando vos amaldiçoarem, abençoe essa pessoa. Quem lhe deu uma tapa no rosto, ofereça o outro. Ele está dizendo, olha, você não veio para brigar contra as pessoas, a nossa luta é contra o que está por trás das pessoas. A nossa luta aqui não é para pagar o mal com o mal, é para pagar o mal com o bem. Isso é o amor do tipo de Deus, cada um dá o que tem dentro. Jesus disse, não é porque uma pessoa vai despejar a maldade que ela tem dentro dela que você vai revidar com maldade. Porque cada um dá o que tem dentro. O coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Uma pessoa te amaldiçoou, ela colocou para fora o que ela tem dentro. Aí Jesus disse, coloca para fora o que eu estou te dando. Abençoa a vida dela. Ela vai praguejar contra você. Você vai dizer assim, olha, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine. Que o Senhor prospere a sua casa, seus negócios. Que o Senhor te dê livramento. E a pessoa vai dizer, como é que pode? Eu estou te amaldiçoando e você me abençoa. É porque cada um dá o que tem dentro. Jesus começou a mostrar um novo nível. E isso era o amor de Deus sendo revelado. E através dos dons do Espírito a gente pode entender que Deus quer nos curar. Deus não preparou você para estar doente. Deus não preparou você para ter enfermidade. Quando Jesus encontrava o enfermo, Jesus curava. O que é que Jesus estava transmitindo para a gente? Ele estava passando a mensagem, olha, Deus não quer você doente. Deus não preparou você para estar com essa mazela, com essa enfermidade. Deus quer te ver curado. Deus te preparou para ser sarado e curado. E Jesus, quando ele curava os enfermos, ele estava passando essa mensagem. Então Jesus, no seu ministério terreno, ele revelou para a gente qual é a vontade do nosso Deus. Porque até então a gente conhecia Deus de ouvir falar, mas quando a gente começou a contemplar a vida de Jesus, a gente começou a entender qual é a verdadeira vontade do nosso Pai para mim e para você. O outro ponto aqui, que a gente vai ver na apostila, a justiça. Decisão certa de obedecer ao Pai de Jesus proporcionou a salvação. Deus julgou e condenou Jesus com nossos pecados e maldições. E por causa disso, Cristo pagou o preço exigido para tornar o homem justo e salvá-lo de todas as outras maldições recebidas por Adão e Eva. Então Deus julgou e condenou Jesus pelos nossos pecados e maldições. Veja só, não foi o diabo que julgou Jesus. O diabo não tem autoridade contra Jesus. O diabo ele não tem uma unha de autoridade contra Jesus. Para falar a verdade, o diabo está debaixo dos pés de Jesus. Então o diabo não tem autoridade para julgar Jesus, porque o diabo não é juiz, o diabo é julgado, o diabo é réu no tribunal de Deus. Então, quem julgou Jesus não foram os romanos. Ali eram os homens. O que estava acontecendo ali era uma vontade divina, estava além da vontade humana. Quem estava julgando Jesus foi Deus Pai. O Pai julgou seu filho, assim como Abraão foi levado a um alto monte para poder sacrificar seu filho, e ali era uma mensagem do que Deus ia fazer através de Jesus. O pai matando o filho da promessa, né? Matando Isaac, mostrando o amor de Deus em entregar seu filho. É tanto que Deus interrompe Abraão e diz assim, não, Abraão, você não vai sacrificar seu filho. Deus vai prover um cordeiro. E a Bíblia mostra que Abraão encontra um cordeiro preso no arbusto,
E Abraão, no lugar de matar seu filho, ele mata aquele cordeiro. Qual é a mensagem que Deus está passando? Olha, você não vai precisar matar seu filho, porque quem vai fazer isso vai ser eu pela humanidade. A morte do seu filho não vai trazer salvação, mas eu vou sacrificar o meu filho, Jesus, para através do seu sangue trazer salvação para toda a humanidade. Então a gente vê que quem julgou Jesus foi Deus. Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus. Isaías 53, 10. Foi do agrado de Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Então Deus se agradou em julgar Jesus. Por quê? Porque o juízo de Jesus foi o que libertou você. O juízo de Jesus foi o que trouxe salvação para a minha e para a sua vida. Então aqui na continuação a gente vai ver os pontos pelo qual Jesus passou para poder trazer salvação para a gente. O primeiro ponto aqui é dos seus sofrimentos. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, esse texto famoso, Isaías, capítulo 53. É uma passagem muito, muito famosa, mas que ela é incrível, de uma profundidade tremenda, que nos revela tudo aquilo que Jesus precisou passar para eu e você ser liberto. O verso 4 de Isaías 53 vai dizer o seguinte: certamente ele é Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Gente, Jesus Santo, que era Deus, se fez homem. Aquele que é criador, se fez criatura, veio à terra como criatura. E como criatura, ele nos substituiu, recebendo a nossa condenação. Aí diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós somos curados. O castigo que trouxe paz para a gente caiu sobre ele. Para eu e você poder receber paz, alguém teve que receber um castigo. Então, através dos seus sofrimentos, Jesus precisou padecer. Jesus precisou receber uma condenação. E olha, veja só, o sofrimento de Jesus, ele não foi só natural. Algumas pessoas acham que foi a chicotada, foi a coroa de espinhos, foi a crucificação em si. Mas Jesus recebeu um sofrimento espiritual. A maldição do pecado caiu sobre ele. Todas as nossas enfermidades foram lançadas nele. Ele foi transpassado por conta das nossas iniquidades. Então, através do seu sofrimento, ele conquistou para a gente salvação. O outro ponto aqui é a crucificação. A gente vê que Jesus ele necessitou ser crucificado. Embora a palavra já dizia, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, sendo Deus, ele recebeu uma condenação, ele recebeu uma pena que ela não era uma pena para pessoas nobres. Ela era uma pena que era dada a pessoas ruins, pessoas bárbaras, pessoas terríveis, criminosos terríveis. Eram pessoas consideradas malditas, pessoas consideradas amaldiçoadas diante do povo. Elas tinham uma morte terrível. Pessoas nobres morriam de formas nobres. Porém, pessoas terríveis tinham mortes terríveis. E Jesus, ele precisou ser crucificado. Ele recebeu uma morte terrível, porque as pessoas por qual Jesus estava morrendo, elas não eram pessoas boas. Era eu e você. Éramos terríveis. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, Jesus, ele passou por uma crucificação, uma morte dolorosa, uma morte que, no comum, ela não é rápida, ela era demorada e a pessoa sofria por muitas horas. Mas o incrível de Jesus é que Jesus ele entregou a sua vida. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o Senhor suspirou e morreu. Algo que foi incrível aos olhos das pessoas, porque não é comum, era impossível uma pessoa decidir a hora que morre. A pessoa escolher morrer. Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ali padeceu, mas ele passou ainda por muito sofrimento, e a gente vê que a crucificação foi um desses sofrimentos que Jesus decidiu passar por amor a mim e a você. Ele não precisava, ele não merecia, mas por amor a mim e a você, ele decidiu passar pelo sofrimento
decidiu assumir a cruz. Eu não sei se você sabe, mas a crucificação, ela era um ato terrível. E, glória a Deus, isso mal existe hoje. Mas a crucificação de Jesus, ele teve que carregar a sua própria cruz, né? Tinha uma caminhada pela via sacra, onde nessa caminhada as pessoas eram levadas às ruas para poder zombar, cuspir, jogar urina, jogar fezes. Ele desfilava nu, ele era crucificado nu porque era vergonhoso isso. Era uma pessoa que você podia bater nele e não ia ter nada para você. Você podia cuspir nele, você podia xingá-lo e ali era um homem morto. Então era uma morte muito terrível, muito dolorosa. Jesus, ele passou por tudo isso com um acréscimo, né, das chicotadas e da coroa de espinho que foi cravada em Jesus. Teve perfurações grandes e ali ele já começou a sangrar pela cabeça mais do que todos os outros, pois ele foi crucificado com 2 ladrões. E Jesus passou por todo esse sofrimento, carregando a sua cruz, justamente para poder receber a condenação do pecado no nosso lugar. Veja, Jesus sabia o que ia passar. E ele decidiu passar por isso por amor a mim e a você. Porque era a única forma de eu e você ser salvo. É se um homem justo decidisse passar por isso. Glória a Deus que Jesus aceitou. Glória a Deus que Jesus passou por isso. Que isso foi motivo de eu e você ter sido salvo. O outro ponto aqui que Jesus passou foram mortes espiritual e física, né? Jesus morreu espiritualmente e fisicamente. Pois Jesus, quando recebe a nossa condenação do pecado, a gente acabou de ler, né, que por suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Esse castigo era uma maldição espiritual. Tudo que era para cair sobre nós recaiu sobre Jesus. Foi uma substituição. Então Jesus morreu espiritualmente e fisicamente. Por isso, o outro ponto a gente entende melhor, ainda ao inferno, que é o céu Hades. Jesus, ele foi ao inferno no nosso lugar. Eu já encontrei muitas pessoas que elas não gostavam dessa expressão. Elas diziam, não, meu Jesus nunca foi ao inferno. A gente precisa entender que a nossa principal condenação era o inferno. Então Jesus, quando assumiu a nossa posição, ele veio receber tudo que era nosso. A gente não tinha nada de bom para receber. A gente tinha a ira de Deus para cair sobre nós. Jesus se atravessa na nossa frente, recebe a ira de Deus no nosso lugar. Por isso ele vai ao inferno, pois nossa principal condenação era o inferno, a eternidade afastada de Deus. Por isso Jesus assume essa condição para que eu e você não vá mais lá. Jesus foi ao inferno no nosso lugar, pois recebeu a maldição do pecado, e ele foi ao inferno para que eu e você não fosse lá. Ele já foi no nosso lugar e já sofreu no nosso lugar. Mateus 12:40 fala do sinal de Jonas, onde o próprio Jesus, pregando sobre isso, ele disse que assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias no coração da terra. Estava mostrando que o Filho do Homem, ele iria às profundezas da terra. Talvez você diga, isso não é um enterro, não? Quando a pessoa é enterrada, Jesus ele não foi enterrado debaixo da terra. Jesus ele foi colocado num túmulo, que era uma rocha, era como se fosse uma caverna cavada dentro de uma rocha, e ali tinha uma pedra que rolava e tampava. Então era um túmulo diferente, não é esse túmulo comum que enterra a pessoa. Jesus ele teve um sepulcro de uma pessoa rica, pois foi doado por José de Arimateia, a gente conhece a história, e Jesus foi enterrado no local digno, né? No caso eu falo enterrado por expressão, mas ele não foi colocado debaixo da terra. Mas Jesus usou a palavra, né? Que o Filho do Homem vai às profundezas da terra. Ele vai ao coração da terra. O que é isso? Ele estava falando espiritualmente. O Filho do Homem foi ao inferno em nosso lugar. Em Efésios 4 diz, o que significa que o Filho subiu aos céus, se também que ele desceu às profundezas. Então, assim como o Senhor foi assentar à destra do Pai, quando ele morreu, ele também foi às profundezas da terra, ele foi ao inferno no meio do seu lugar. Então, Jesus precisou ir ao inferno para que eu e você não fosse mais. O outro ponto aqui é a ressurreição. A gente entende que Jesus morreu, foi ao inferno, porém, ao terceiro dia, o Espírito de Deus
o ressuscitou dos mortos. Deus cumpriu a sua palavra, não deixou o seu santo, o seu ungido sofrer decomposição. O terceiro dia, antes do corpo receber decomposição, processo natural da carne, Jesus ele é ressuscitado e hoje ele está vivo. Ele ressuscitou para viver eternamente. E ele não ressuscitou só naturalmente, ele ressuscitou espiritualmente e fisicamente. E glória a Deus por isso, pois o nosso Senhor ressuscitou, ele está vivo e hoje ele é a fonte da nossa salvação. A observação vai dizer o seguinte: a maior prova do amor de Deus pela humanidade foi julgar e condenar seu próprio Filho por amor a nós. Enquanto que a maior prova de amor de Jesus pela humanidade foi ter se entregado a este julgamento. Eu lembro aqui de novo a história de Abraão e Isaac. Isaac, ele se submeteu a subir aquela montanha e ser sacrificado. Ele levou os itens do sacrifício. Ele se assentou na pedra de sacrifício, né, para ali ser sacrificado. Ele aceitou ser sacrificado, embora ele não entendesse bem, mas ele confiava no Pai. E a gente vê que Abraão foi poupado, ele não precisou fazer aquilo, Deus estava trazendo um ensino. Então a gente percebe que há o plano do Pai de sacrificar o seu filho e há a vontade do filho de aceitar o plano do Pai, se submetendo como sacrifício vivo, se apresentando como sacrifício. Jesus é o nosso sacrifício. Ele foi apresentado a Deus, porém, ele foi apresentado a Deus como um homem justo. E o seu sangue tem poder para comprar pessoas para Deus, redimir pessoas, transportar pessoas do reino das trevas para o reino de Deus, comprar a salvação de pessoas que estavam na mão de Satanás, debaixo do domínio do inferno. O sacrifício de Jesus tem poder para arrancar essas pessoas de lá. E glória a Deus, primeiramente pelo amor do Pai, de estabelecer o plano. Segundo, pelo amor de Jesus, de aceitar o plano, vindo como homem, se apresentando como sacrifício, morrendo em nosso lugar, e por sua fidelidade, Deus o ressuscita no terceiro dia, e glória a Deus que o plano foi bem executado. Esse é o motivo, primeiramente, pelo qual eu e você é salvo, e também pelas pessoas que vão ser evangelizadas. Quando eu e você evangelizar, elas também vão ser salvas por conta desse motivo, né? Glória a Deus que o plano foi bem feito e bem executado. Outro ponto aqui, a ressurreição e ida de Jesus ao céu glorioso no mesmo dia. Após cumprir o que foi estabelecido a ele, para salvar o homem, Jesus subiu ao céu glorioso e apresentou-se a Deus Pai, o qual determinou que a partir daquele momento a salvação estaria disponível a todos os homens. De acordo com essas passagens de Hebreus e Efésios, entendemos que a salvação ficou disponível quando Jesus foi apresentar-se ao Pai. Glória a Deus por isso, né? Porque quando Jesus ele se apresenta ao Pai, ele conquistou salvação para a gente. Eu queria que você, se possível, abrisse aqui em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, o verso 11 e 12, vai dizer o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por toda e obteve eterna redenção, né? Lá em Apocalipse diz: porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. Quando Jesus ele ressuscita, ele se apresenta ao Pai. Quando ele se apresenta ao Pai, ele apresenta as marcas. Seu sangue é apresentado diante do Senhor. Antes, o sacrifício apresentado era de um novilho, era de um bezerro, era de um cabrito, era de algum animal. Ali era apresentado ao Senhor. E agora chega não ao tabernáculo da terra, mas na presença de Deus, diante do trono de glória de Deus. Jesus se apresenta como um vencedor. E ele chega lá e diz assim: olha, venci, e o meu sangue derramado, eu quero
trazer diante do Senhor para poder comprar toda essa humanidade de volta para o Senhor. E aquele que crê nessa mensagem recebe essa salvação. Jesus já comprou o presente, é necessário a gente aceitar. Jesus já conquistou o presente. É necessário aquele que ouvir e crer aceitar isso e, consequentemente, ser salvo. E glória a Deus porque Jesus ressuscitou. Ele hoje está sentado à destra de Deus. Ele hoje está intercedendo por mim e por você, porque ele venceu, foi ressuscitado. E aquela pessoa, não importa o seu passado, não importa o seu pecado, não importa como é o seu histórico de vida, se ela crê na mensagem da ressurreição de Jesus, ela vai ser salva. Não existe nada que impeça isso, não existe nada que nos separe do amor de Cristo. Não existe nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de condenação. Não importa onde a pessoa estiver, se ela crê no sacrifício de Cristo, naquilo que Deus fez através de Jesus, ela vai ser salva, ela vai ser perdoada, porque o sangue desse homem justo que foi derramado na cruz tem poder para purificar a pior das pessoas. Transforma pessoas impuras em pessoas puras, pessoas mentirosas em pessoas verdadeiras, pessoas desonestas em pessoas honestas. Transforma pessoas totalmente impuras na questão sexual em homens e mulheres completamente puros, com inocência celestial. E isso só o sangue do Cordeiro consegue promover através da ajuda do Espírito Santo na vida daquele que se rende ao Senhor. Eu espero que você esteja sendo poderosamente abençoado através desse ensino, encorajado pelo Espírito Santo, entender esse assunto maravilhoso sobre Cristo, nosso Cordeiro Pascual, Cristo, aquele que foi apresentado a Deus de forma perfeita, sem culpa, sem pecado, morreu por mim e por você, porém no terceiro dia Deus o ressuscitou e glória a Deus. Nosso Senhor está vivo, Ele vive eternamente e aquele que crê também receberá a vida eterna e viverá eternamente com o Senhor. Então, espero que você tenha sido poderosamente abençoado com esse ensino. Até a quarta aula, onde a gente vai dar prosseguimento ao assunto plano da salvação. Fica na paz, em nome de Jesus e até a próxima aula.